Salve, salve! Eu me chamo Fernando Pestana, sou professor de português, autor do livro A Gramática para Concursos Públicos. Certamente você me conhece, senão não estaria aqui. Se você não me conhece, já me apresentei. Agora a gente vai trabalhar um assunto bacana que é ortografia. Ortografia é um assunto bacana por quê? Primeiro, porque cai com frequência em prova de concurso, seja em questões de ortografia, seja em questões de reescritura e correção. Beleza? Bancas que gostam de trabalhar ortografia são várias. Agora, o que você tem que saber de fato relacionado à ortografia para mandar ver no dia da prova? É isso que importa. Bem, emprego de letras basicamente é o que importa para você sacar o que é ortografia, para você mandar ver no dia da prova. Beleza? Emprego de letras. A gente vai ver isso, eu vou explicar para você com todos os detalhes. E é importante também que você saiba que quando a gente fala em ortografia, a gente se lembra da nova ortografia, da nova reforma ortográfica, porque, querendo ou não, isso ainda está fresco na nossa mente, né? Apesar de já ter bastante tempo de acordo assinado, desde 2009. De qualquer maneira, é um assunto relevante, importante, a gente precisa saber. Beleza? Tranquilo? Legal. Vem comigo, vamos lá. Curso completo de português, professor Fernando Pestana, autor do livro A Gramática para Concursos Públicos. Se você tiver minha gramática, abra o capítulo 3, pois ortografia é o capítulo 3 da minha gramática, tudo bem? Legal, se você não tiver, não tem importância, acompanha comigo que está tudo certo. Ortografia, definição. Primeiro eu vou definir o que é ortografia, vou contar uma historinha para você e depois a gente entra propriamente no emprego de letras. Quando é que se usa S ou Z, X ou CH, S, SS ou C cedilha, G ou J, E ou I e por aí vai. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre ortografia. Olha para mim. Bem, eu não vou me estender, não vou contar a história toda da ortografia da língua portuguesa, mas tem algo que é importante que você saiba. Ortografia é a parte da gramática, que trata do quê? É a parte da gramática que trata da correta ortografia, escrita. Então, ortografia tem a ver com a correta grafia das palavras. Então, a partir do momento que uma língua se desenvolve e ela passa a ter o seu desenvolvimento também na escrita, é preciso legislar, colocar regras, colocar normas para que as palavras tenham um padrão de escrita. Por mais que algumas palavras tenham dupla grafia, a maioria das palavras apresentam apenas uma grafia. A gente tem que saber que grafia é essa, beleza? Para isso existem regras ortográficas que dão conta de você grafar ou escrever bem, corretamente, uma palavra. No entanto, a grande verdade é, existem cerca de 400 mil palavras na língua portuguesa. Você não vai saber todas as palavras, óbvio. Nem eu, nem o Bechara, nem o Papa, nem ninguém. Porque são mais de 400 mil palavras. Cerca de 400 mil palavras. É muita coisa, né, cara? Não tem como saber tudo. É por isso que existem os dicionários. Caso você fique na dúvida, você abre lá o dicionário e encontra a resposta. Porque alguém se preocupou em criar um dicionário sobre o vocabulário da língua portuguesa, as palavras que compõem a língua portuguesa. Cerca de 400 mil palavras. Beleza? Legal. Bem, dessas cerca de 400 mil palavras na língua portuguesa, é importante que você saiba que existem algumas que se encaixam em regras ortográficas, mas a esmagadora maioria não se encaixa nas regras ortográficas. O que significa o quê? Significa que se a banca quiser trabalhar palavras que não se encaixam nas regras ortográficas, que eu vou ensinar para você nesta aula, ela pode fazer isso, sem problema nenhum. Ela pode usar palavras que fazem parte do seu dia a dia, que não se encaixam em regras ortográficas e pela sua memória visual você vai conseguir resolver aquela questão ortográfica. Por incrível que pareça, vou dar um exemplo bem bobo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente usa o S chiante. Então não é misto, é misto. É assim como a gente pronuncia no Rio de Janeiro. Beleza? Eu sou do Rio, falo assim. Os paraenses, se eu não me engano, também falam assim. Só que em outras regiões, como em São Paulo, como em Minas Gerais, como no Sul, enfim, em outros lugares do país, o S é sibilante, misto e não misto. Beleza? Misto e não misto. Aí o que acontece aqui no Rio de Janeiro? As pessoas escrevem misto, de misto quente, por exemplo, com X.
Misto com X, certo ou errado? Ortograficamente falando. Errado. Aí você me pergunta, por que, Pestana? Bem, não há nenhuma regra ortográfica que dê conta do uso do S e não do X. Não existe. A gente só sabe que misto é com S porque vem de mistura, que é com S. Mas por que mistura é com S? Se não há nenhuma regra ortográfica que dê conta do S em mistura. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Existem muitas palavras, ou a maioria delas, que não se encaixam em regras ortográficas. Mas elas são escritas da maneira como são escritas por dois motivos básicos. Seja pela etimologia, ou seja, pela origem da palavra. Quando você consulta um dicionário, você tem lá a etimologia da palavra. Vem do latim, vem do francês, vem do grego, vem do alemão, vem do inglês, vem... Você tem a origem da palavra. E a partir daquela origem, por exemplo, se misto era escrito com S, então se mantém o S na escrita atualmente. Então, por uma questão de história daquela palavra, a gente mantém a grafia original. Essa é uma explicação. Outra explicação é arbitrariedade, convenção ortográfica. Ou seja, algumas pessoas se reuniram, essas pessoas são especialistas em língua, e elas decidiram, não, essa é escrito com S, essa é escrito com C cedilha, essa é escrito com não sei o que, essa é escrito... Por exemplo, mussarela. É com S, SS, C cedilha, com Z... Como é que se escreve? Bem, mussarela é escrito com C cedilha. Por quê? Porque no italiano é mozzarella. E aí, o Z no italiano, quando passa para o latim, que nem pizza, né? 2 Z's, mozzarella, quando passa para o latim, para o português, esses 2 Z's se transformam em C cedilha. É uma explicação assim, ok, né? Mas é mais ligada à arbitrariedade do que propriamente à etimologia. Porque se fosse ligada à etimologia, deveria ser o quê? Mozzarella, com Z. Não é isso? Mas não é. Colocou-se um C cedilha. E a gente encontra muito com 2 S's. Só que com 2 S's não está de acordo com o que ensina o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Ensina não, o que registra o vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras. Se você ainda não tem o aplicativo, pelo amor de Deus, pegue o seu celular e baixe o aplicativo, baixe o aplicativo do VOLP, 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 Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Baixe o aplicativo, beleza? Para você ter no seu celular. É importante que você tenha. Por quê? Caso você fique em dúvida como a palavra é escrita, você digita lá a palavra, aperta o Enter, se aparecer a palavra, você sabe que ela existe. Se não aparecer, você sabe que ela não existe. Beleza? Então você vai encontrar lá, por exemplo, mozzarella, mussarela com C cedilha, mas não mussarela com 2 S. Então, existe a etimologia e existe a arbitrariedade. E existem também as regras ortográficas. Pestana, qual é o seu papel como professor de língua portuguesa ensinando ortografia? O meu papel como professor de língua portuguesa ensinando ortografia é ensinar para você as regras ortográficas. E lembrar você que a maioria das palavras não seguem as regras ortográficas e que você só vai acertar pelo volume de leitura que você tiver e pela constante consulta aos dicionários. Eu sei, é chato, é complicado, poderia ser mais fácil, mas é assim que funciona. Língua portuguesa, infelizmente, é uma língua cheia de detalhes, complexa e por isso bela demais, né? Justamente devido à sua complexidade. Bem, chega de papo, né? Vamos ao que interessa? Vem comigo, vamos lá. Bem, já falei sobre ortografia, dei a definição de ortografia, vou falar sobre emprego de letras, S ou Z, X ou CH, SSS ou C cedilha, G ou J, E ou I. Então vamos lá. Emprego de letras. Vamos falar sobre S ou Z. Por exemplo, vamos preencher as lacunas com S ou Z, tá bom? Vem comigo. Pausa é com S ou com Z? E aí? Bem, existem regras ortográficas que dão conta de como as palavras são escritas. E são essas regras que eu vou trabalhar com vocês. Obviamente que se você tiver com a minha gramática em mãos, no capítulo 3, você vai encontrar muito mais regras do que as regras que eu vou mencionar aqui.
Mas por que que eu vou mencionar menos regras do que as regras que eu coloquei no livro? Porque quando eu fiz o livro, eu fiz um livro para ser a gramática, no sentido de ser um livro completão. Só que, em videoaula, não dá para eu trabalhar tudo aquilo que está no livro, não por preguiça, mas por uma questão de otimização do tempo e otimização do estudo. Em outras palavras, em prova de concurso público, quando cai alguma coisa de ortografia, cai o que eu vou ensinar para você aqui na aula, na videoaula. Beleza? E a gramática vai servir de complemento, de consulta, caso você queira saber mais. Tudo bem? Nesse ponto de ortografia, essa é a verdade. Então, vem comigo. Começando pela primeira palavra. Pausa se escreve com S e não com Z, porque a regra ortográfica diz assim: depois de ditongo se usa S e não Z. Beleza? Então, pausa se escreve com S e não com Z, pelo fato de haver um ditongo antes. O mesmo se dá com lousa. Você escreve com S e não com Z, porque há um ditongo antes. Beleza? Então, essa é a primeira regra ortográfica que eu quero que você tenha em mente. Você vai usar a letra S quando vier um ditongo antes, e não a letra Z. Continuando. Puser se escreve com S ou com Z? Puser é o futuro do subjuntivo do verbo pôr. Então, quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser, quando nós pusermos, quando vós puserdes, quando eles puserem. O verbo pôr, quando é conjugado, o verbo pôr e seus derivados, quando são conjugados, você escreve com S e não com Z. Ou seja, a letra Z não existe na conjugação do verbo pôr. Então, cuidado. Muita gente coloca o Z porque tem som de Z. Né? Afinal de contas, o S, entre sons vocálicos, tem som de Z. E aí muita gente usa Z, mas não é. Então, cuidado. O verbo pôr e seus derivados, quando você começa a conjugar, não existe a letra Z e sim a letra S. O mesmo se dá com o verbo querer. Quando eu quiser, quando tu quiseres, quando ele quiser. Quando nós quisermos, quando vós quiserdes, quando eles quiserem. Ele quis dinheiro. Muita gente escreve assim, ó. Ele quis dinheiro, mas não é. É ele quis. Do verbo querer, com S. Então, o verbo querer não tem a letra Z. Quando você conjuga o verbo querer, aparece a letra S na conjugação dele. E não a letra Z. Cuidado. Continuando. Difusão se escreve com S ou com Z? Difusão se escreve com S. Por quê? Aí vem a explicação. Difusão é um substantivo abstrato derivado do verbo difundir. Então, difusão é um substantivo abstrato derivado do verbo difundir. E aí os gramáticos dizem assim: quando se tem um substantivo abstrato derivado de um verbo com ND no radical, ele será escrito com S. Então, difusão se escreve com S, porque vem do verbo difundir, que tem ND no radical. Defesa é com S ou com Z? É com S. Por quê? Porque defesa vem do verbo defender. E o verbo defender, adivinha? Tem ND no radical. Então, defesa é um substantivo abstrato derivado do verbo defender, que apresenta o quê? ND no radical. É por isso que defesa é escrito com S. Tudo bem? Então fica ligado nisso, para não garotear. Calabresa. Calabresa se escreve com S ou com Z? Calabresa se escreve com S e não com Z. Vou te explicar. Vamos lá. Calabresa é algo ou alguém relativo a Calábria. Calábria é um lugar na Itália. Então, Calábria é calabresa. Esse esa com S é um sufixo formador de adjetivo gentílico ou pátrio. A mesma coisa, por exemplo, japonesa, milanesa. Milanesa vem de Milão. Então, esse esa é um sufixo formador de adjetivo gentílico ou pátrio. Então, quando você formar adjetivos gentílicos ou pátrios, calabresa, milanesa, japonesa, javanesa, sei lá o quê,
você vai escrever com S e não com Z. No entanto, olha a maldade. Pobreza, se escreve com S ou com Z. Aí você pensa assim, termina em eza, então é com S. Cuidado. Pobreza é um substantivo abstrato derivado do adjetivo pobre. Então, toda vez que você tiver um substantivo abstrato derivado de um adjetivo e ele terminar em eza, esse substantivo vai ser com Z. Beleza? Ó, calabresa, adjetivo. Milanesa, adjetivo. Pobreza é substantivo abstrato. Tudo bem? Então, pobreza relativa a pobre. Frieza relativa ao frio. Substantivo abstrato, coloca Z. Não confunda calabresa e milanesa, que é com S, pobreza e frieza, que é com Z. Calabresa e milanesa são adjetivos, pobreza e frieza são substantivos abstratos. Continuando. Suavizar é com S ou com Z? E aí? Pesquisar é com S ou com Z? Improvisar é com S ou com Z? Hospitalizar é com S ou com Z? Catequizar é com S ou com Z? Bem, é muito simples. Os gramáticos ensinam da seguinte maneira. Se você quiser pegar um substantivo e transformar em um verbo, você vai colocar a letra Z se no fim do substantivo não tiver a letra S. Como assim, Pestana? Por exemplo, suavizar vem de quê? Suave. A palavra suave não termina em S, não tem S no finalzinho. Se não tem S no finalzinho, você coloca, formando o verbo, a letra Z. Então, suavizar. Pesquisar. Pesquisar vem de pesquisa. A palavra pesquisa é escrita com S no finalzinho, não é? Ok. Então, você mantém o S. Pesquisar, portanto, é escrito com S. Improvisar. Improvisar vem de improviso. Improviso é escrito com o quê? Com S no finalzinho. Então, improviso mais ar, improvisar. Você simplesmente mantém o S. Agora, hospitalizar. Hospital não termina em S, não tem S no finalzinho. Então, hospitalizar. Você coloca o Z. Tudo bem? Catequizar. Catequizar vem de catequese. Se vem de catequese, catequese é escrito com S, consequentemente, catequizar vai ser com S, não vai? Galera, em português, a gente sabe que há exceções. Catequizar, apesar de vir de catequese, e catequese ser escrito com S, catequizar não é com S. Catequizar é com Z. Beleza? Então, anote isso para não errar no dia da prova. Tudo bem? Tranquilo? Mantendo essa linha de S ou Z no radical, vem comigo. Luizinho. Bem, Luiz tem S no radical. Não tem? Luiz. Mais o sufixo inho. O que eu faço? Só juntar tudo. Luiz mais inho, Luizinho. Olha para mim rapidinho, se liga só. Pestana, mas eu me chamo Luiz. E Luiz, o meu Luiz é com Z. E aí? E aí nada, você coloca Luizinho com Z. Mas, escuta o que eu vou falar. Luiz, em língua portuguesa, é escrito com S. E não com Z. Ah, mas o meu Luiz é com Z. O cara do cartório lá me registrou com Z. Tudo bem. O cara do cartório registrou com Z. Mas em língua portuguesa, Luiz é com S e não com Z. Se alguém um dia, na história da língua, mudou o S, botou o Z, aí a culpa é de quem fez isso. Porque Luiz, em bom português, tradicionalmente falando, etimologicamente falando, com S, não com Z. Tudo bem? Tranquilo? É assim que é. Em língua portuguesa é assim que é. Ah, mas o meu Luiz é com Z, eu não abro mão disso. Tudo bem, não tem importância, não tem problema nenhum. Beleza? Aí você coloca Luizinho com Z. Vem comigo, continuando. Mesinha. Mesinha vem de mesa, mesa é com S, então eu mantenho o S. Lapizinho, lápis é com S, então eu mantenho o S. Cartazinho, cartaz é com Z. Se termina com Z, eu mantenho o Z. Lugarzinho. Bem, não termina em S.
Se não termina em S, se não tem S no finalzinho da palavra lugar, lugar maisinho, lugarinho, não, lugarzinho. Você coloca o Z. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Se eu não vou extrapolar. Não, ainda tem mais um tempinho. Vamos lá. Falar de X ou CH. Frouxo é com X ou CH? Bem, frouxo é com X porque se usa X depois de ditongo. O mesmo se dá com seixo. Se usa X porque depois de ditongo se usa X e não CH. É uma regra, digamos assim. No entanto, a gente sabe que em português há exceções. E então, conheça uma exceção. Recalchutar. Recalchutar é com CH e não com X. Ué, Pestana, mas calma aí. Tem um ditongo antes. Se tem um ditongo antes, deveria ser com X e não com CH. É por isso que eu coloquei esses asteriscos aí, justamente para mostrar que é uma exceção. Recalchutar vem de caucho. Beleza? E aí, caucho é escrito com CH. Se caucho é escrito com CH, consequentemente, recalchutar, recalchutagem, mantém o CH original. Beleza? O que significa que, nesse caso, segue a etimologia, né? Continuando. Enxofre. Depois de EN, se usa X e não CH. Por exemplo, enxada é com X e não CH. Desenchabido. Depois de EN, se usa X e não CH. Agora, cuidado. Enchente. Enchente vem de encher, que vem de cheio, que é com CH. Então, enchente é com CH e não com X. Ah, mas tem o EN aqui. Não importa. Digamos que seja uma exceção. E aí é com CH, cuidado para não se esquecer. Já não segue a regra. O mesmo se dá com enchiqueirar, que vem de chico, que é porco. Se eu não me engano, em português de Portugal. Chico que gerou chiqueiro, que é onde ficam os chicos, os porcos. E enchiqueirar seria tornar o lugar um chiqueiro, ou seja, um lugar semelhante ao lugar onde ficam os porcos. Enchiqueirar, como é com CH na origem, mantém o CH mesmo depois de EN. Beleza? É uma outra exceção. As exceções eu sempre faço questão de mencionar, porque são poucas. Continuando, mexilhão. Depois de me, se usa X. Então, mexilhão é escrito com X. Depois de me, se usa X. Então, mexer é com X. No entanto, cuidado. Mecha de cabelo, por exemplo, é com CH. E vem depois de me, hein? Então, mecha de cabelo, por exemplo, é com CH e não com X. Fica ligado nisso para não vacilar no dia da prova. Tudo bem? Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tenho ainda mais 4 minutinhos. Será que dá tempo? Vamos ver. Vamos ver se dá tempo. Dá sim. Vamos lá. Atenção. Atenção é escrito com S, SS ou C cedilha. Atenção se escreve com C cedilha e não com S ou SS. E qual é a explicação, Pestana? Atenção é um substantivo abstrato que deriva do adjetivo atento. E toda vez que você tiver um substantivo abstrato derivado de um adjetivo terminado em TO, o substantivo abstrato vai ser escrito com C cedilha. Então, atenção com C cedilha, porque vem de atento. Isenção vem de quê? De isento. Então, isenção com C cedilha. Exceção vem de quê? Vem de exceto. Então, exceção. Cuidado com esta palavra, pois ela cai muito em prova. Muito. Cuidado. E cuidado com o seguinte, exceção é diferente de excesso. Não confunda a grafia. Por favor. Exceção, C cedilha e excesso com 2 S. São coisas diferentes, apesar de parecidas. São diferentes. Cuidado. Muito cuidado. Essas duas palavras caem muito em prova, quando o cara trabalha ortografia. Continuando. Abstenção. Abstenção é com S ou C cedilha? Abstenção é com C cedilha.
Agora, por que que a abstenção é com C cedilha? Simples, porque vem do verbo abster. Toda vez que você tiver um substantivo abstrato derivado de um verbo que apresente ter no radical, como abster, você, ao transformar num substantivo abstrato, vai colocar com C cedilha. Por exemplo, retenção. Retenção vem de reter. Então, retenção é com C cedilha. Tudo bem? Cuidado, atenção. Agora, pretensão. Pretensão vem de preter? Não. Pretensão vem de quê? Pretensão vem de pretender. Pretensão é o ato ou resultado de pretender. E pretender tem ND no radical. Quando você tiver um substantivo abstrato derivado de um verbo que tem ND no radical, você vai escrever com S e não com C cedilha. Então, pretensão se escreve com S. Com S só, tá, galera? Pelo amor de Deus. Então, pretensão se escreve com S só. A mesma coisa se dá com compreensão, que vem do verbo compreender. Compreender, que tem ND no radical. Então, compreensão se escreve com S. Continuando, reeducação. Reeducação se escreve com S, SS ou C cedilha. Reeducação se escreve com C cedilha, porque vem do verbo reeducar. Toda vez que você tiver um substantivo abstrato derivado de um verbo que apresenta AR no final, como reeducar, aí você vai transformar esse substantivo abstrato com C cedilha, né? Então, reeducar, reeducação. Importar, importação. É a mesma coisa. Reeducar, importar, reeducação, importação. Então, se o substantivo abstrato derivado de um verbo terminado em AR, você coloca C cedilha. Agora, muita atenção com essas últimas palavras aqui, ó. Impressão, promessa, admissão, repercussão, concessão, agressão. Impressão vem de imprimir. Promessa vem de prometer. Admissão vem de admitir. Repercussão vem de repercutir. Concessão vem de conceder. Agressão vem de agredir. E aí, os gramáticos ensinam assim: toda vez que um substantivo abstrato for derivado de um verbo terminado em primir, meter, mitir, cutir, ceder e gredir, como é o caso de imprimir, prometer, admitir, repercutir, conceder e agredir, você vai transformar esses substantivos abstratos escritos com 2 S's. Então, impressão, promessa, admissão, repercussão, concessão, agressão, são escritos com 2 S's, porque são derivados de verbos terminados em, de novo, imprimir, meter, mitir, cutir, ceder e gredir. Tudo bem? Isso aqui cai muito em prova. Olha para mim rapidinho. Quando a banca trabalha ortografia, ela gosta muito de trabalhar SSS e C cedilha. É incrível. Parece que, tipo assim, mais de 80% das questões de ortografia relacionadas ao emprego de letras, que é o carro-chefe da ortografia, é em cima de SSS e C cedilha. Então, cai dentro disso aqui, faça bastante questões para ficar na ponta dos cascos. Na aula que vem, a gente continua com ortografia. Fui!